Olá pessoal, tudo bem? A aula dessa semana demorou um pouquinho, mas a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é a teoria evolucionista de Darwin, que é a famosa seleção natural. Então, a gente vai manter um pouquinho os conteúdos da última semana, agora está na segunda parte, e a gente vai discutir então as ideias do Darwin, comparado um pouquinho com as ideias de Lamarck. Tá? Bom, então para retomar a discussão, vamos lembrar que na última aula a gente estava falando sobre evolução, o que é as evidências e por aí vai, e a gente tinha usado a teoria de Lamarck para tentar explicar por que alguns seres vivos evoluem de um jeito e outros do outro. Então, por que os seres vivos parecem estar sempre muito adaptados ao ambiente em que eles vivem. Então, por que um lugar que tem muita neve tem animais que têm uma pelagem branca, num lugar que tem muita floresta nós temos animais que têm a pele, as escamas esverdeadas e por aí vai. Tá? Então, na teoria de Lamarck a gente percebeu vários furos, mas hoje a gente vai ver outra teoria que parece explicar bem melhor, que é a teoria de Charles Darwin. O Darwin, ele é muito famoso, ele foi naturalista inglês e ele tirou suas conclusões baseadas na observação de uma grande jornada que ele fez quando ele tinha uns 22 anos, que foi a bordo de um navio chamado HMS Beagle. É um navio que estava viajando para mapear, para fazer vários estudos geográficos, e ele foi junto como naturalista. E nessa viagem ele coletou milhares de amostras e fez incontáveis ilustrações. E quando voltou para a Europa, ele foi analisar tudo isso que ele encontrou, ele levou para especialistas, levou para ornitólogos, levou para outras pessoas. E juntando com as discussões que ele teve com toda essa galera, ele passou décadas discutindo e estabelecendo seus conceitos para criar a sua teoria. E essa teoria pode ser encontrada num livro chamado A Origem das Espécies, que é o livro mais famoso de Darwin. Então, um dos lugares que ele teve as maiores descobertas, ou uma epifania, assim, são as Ilhas Galápagos. Na verdade, é um lugar que exemplifica muito bem a ideia que ele quer passar. Tá? Essa que é a ideia. As Ilhas Galápagos, elas são um conjunto de ilhas que fica perto do Equador, então fica aqui no continente da América do Sul, só que do lado do Pacífico. Tá? E quando ele estava viajando, ele viu que nesse conjunto de ilhas você tinha vários animais que eram parecidos entre si. Eles têm outros animais que são parecidos no continente, mas eles têm várias semelhanças. Cada um deles parecia estar perfeitamente adaptado a viver no microambiente que ele vivia. Então, uma ilha que era mais seca tinha animais de um tipo, uma ilha que era mais úmida tinha animais de outro, por aí vai. Tá? Mas ele percebeu que ainda havia semelhança entre os grupos, só que cada um tinha o seu jeito. Então, quando ele voltou para a Europa e sentou com alguns especialistas para discutir os resultados que ele viu, ele percebeu, com a ajuda deles, que só faria sentido essa distribuição dos seres vivos se eles tivessem algum tipo de relação de parentesco. Então o que ele começou a pensar? Bom, provavelmente essas ilhas elas foram colonizadas por animais que vieram do continente, só que em cada ilha foi ocorrendo a adaptação gradual desses animais para as condições dessa ilha. Isso deve ter demorado muito tempo, deve ter levado muitas gerações. E esses processos acabaram levando à especiação. Então, o Darwin ele estava discutindo justamente, primeiro, estava discutindo a evolução. Então, ele estava chegando à conclusão que os seres vivos devem evoluir, deve ter uma mudança gradual que permita que eles vão se adaptando ao seu ambiente. Então, esse foi o primeiro passo. Aí, o segundo passo foi perceber que, conforme essa evolução acontece, nós temos o surgimento de espécies novas, que também foi um pensamento que não era perfeitamente aceito na humanidade, lembrando que a gente já discutiu que muitas das discussões sobre a existência dos seres vivos partiam do pressuposto que uma divindade criou todos os animais estão prontos e não mudam, tá certo? Então essas foram as sequências de observações que ele fez, que sugeriram para ele que os animais devem mudar sim, e que essa mudança pode levar a o que a gente chama de especiação. Então, o que ele propôs? Bom, ao longo do tempo esses animais vão mudando, mas essas mudanças acontecem num ancestral comum que os dois tinham. Então, tem que existir uma espécie base para sofrer essas mudanças. Tá? E ele pensou que cada espécie deve ter um conjunto de características que são herdáveis, ou seja, características que são passadas para os descendentes,
ele não sabia nada de gene, alelo, cromossomo, e Mendel, e as ervilha, e azão, tá? Gente, todas as descobertas de Darwin, elas foram feitas antes de qualquer estudo do Mendel ser publicado para a comunidade científica. Então, por mais que o Mendel estivesse descobrindo essas coisas mais ou menos na época, não havia essa troca de informações. Então ele estava discutindo a evolução na prática, ele estava discutindo a evolução do DNA das espécies sem saber que DNA existe e como é que existe a hereditariedade. Lembra toda a discussão que eu tive sobre o Lamarck? Como eles pensavam que era o jeito de passar características para frente? O Darwin via no mesmo contexto, ele tinha acesso às mesmas informações, que são erradas e portanto, levam a conclusões confusas. Tá? Então, ele estava pensando, bom, tem essas características herdáveis e conforme o tempo vai passando, elas vão se acumulando. Conforme nós vamos tendo um acúmulo grande dessas características herdáveis que vão mudando, é possível que esse ancestral comum acabe se ramificando em duas espécies diferentes. E aí vai formando aquele desenho de árvore que a gente estudou tanto esse ano, que é a árvore filogenética. Mas beleza, se a ideia do Darwin fosse só entender a evolução, já seria um passo legal, mas ele não seria tão famoso quanto é hoje. Ele é famoso porque ele estabeleceu não só essa ideia da evolução, mas ele também deu uma explicação. Tá? Ele apresentou para as pessoas um mecanismo compreensível de como essa evolução acontecia, como essa especiação acontecia e principalmente como é que a gente poderia prever outras evoluções. Tá? Essa teoria que ele propôs é a teoria da seleção natural. Essa teoria da seleção natural, ela explica que os organismos vão sempre evoluindo para ficar mais adaptados ao ambiente. E as premissas da seleção natural são 3 características que a gente pode herdar com facilidade. Então, a primeira coisa que ele observou, que a maioria das características são herdáveis. Então, os seres vivos tendem a ser semelhantes aos seus ancestrais diretos. Então, por mais que ele não soubesse que era o DNA, que é gameta, o caramba 4, ele podia deduzir que os seres vivos passam de algum jeito essas características para os seus descendentes. Tá? Nesse aspecto, o Lamarck também falava uma coisa muito parecida. Só que a diferença é que o Lamarck defendia que essas mudanças aconteciam ao longo da sua vida e você poderia passar isso para adiante. Ou seja, o Lamarck falava que o ambiente que você estava e o estilo de vida que você levava causavam mutações no seu corpo. Logo, essas mudanças no seu corpo, pelo seu estilo de vida e o ambiente que você vive, podem influenciar os descendentes que você tem. Tá? E é aqui onde a teoria de Lamarck e de Darwin se separa. Porque o Darwin falava, bom, as proles de uma população têm características variadas. Então, pessoas diferentes vão ter crianças diferentes. Logo, a próxima geração ela é heterogênea. Nós não temos uma comunidade homogênea. Tá? Então, principalmente na natureza. Então, quando a gente olha esses vários descendentes, e a gente sabe que nem todos eles vão sobreviver, porque os recursos são limitados, e para compensar isso, a maioria das espécies costuma produzir mais descendentes do que o ambiente é capaz de suportar, a gente sabe que essa nova geração de animais variados, da mesma espécie, porém com várias características diferentes, vão ter que disputar recursos. A partir do momento que essa geração nova, diversificada e heterogênea, tem que disputar recursos, você pode observar que alguns vão ser mais bem-sucedidos do que outros. Tá? E aí entra a seleção natural. Como é que ela funciona? Bom, se esses seres vivos têm eficiências diferentes, a gente pode pressupor que os indivíduos que são mais eficientes vão ter uma chance maior de sobreviver, vão viver mais tempo. E todo mundo que vive mais tempo deixa mais filhos, certo? Então, pegando aqui um exemplo. Imagine que você tem uma população de insetos, tá? Todos da mesma espécie, todos são joaninhas. Algumas joaninhas são... Aliás, joaninha é um exemplo ruim. Imagina que são, sei lá, lagartas, tá? Algumas lagartas são esverdeadas e outras lagartas são avermelhadas. E todas elas vivem comendo folha. Qual dessas lagartas você pressupõe
que o pássaro vai enxergar com mais facilidade? A vermelha, certo? Então, se o pássaro vai voar e vai olhar um monte de bicho vermelho numa flor verde, numa folha verde, e na mesma árvore vai ter várias outras lagartas verdes na folha verde, a gente espera que o pássaro tenha mais facilidade comendo as vermelhas. Sendo assim, esses organismos vermelhos, que são menos eficientes, vão ter menor chance de deixar filhotes. Tá? Simplesmente porque eles vão ter uma vida mais curta ou mais difícil. Se você tem os mais adaptados deixando mais filhotes e os menos adaptados deixando menos filhotes, a próxima geração não vai ser completamente não vai ser 50-50 de novo, tá certo? A próxima geração vai ter uma porcentagem maior daqueles eficientes, daqueles verdes. Vamos olhar aqui nesse gráfico para a gente ver como é que acontece isso. Ó. Então aqui um exemplo de seleção natural. Nós temos um pássaro que está voando, nós temos uma população de ratinhos que vive num chão de pedra preta, e nós temos ratos pretos e ratos amarelos. Não é bem amarelo, né? Mas tudo bem. Então o que acontece? O gavião está voando. Ele vai ver vários ratos. Quem ele vai ver primeiro? O branquinho, certo? Então ele vai pegar e vai comer esses ratos mais clarinhos. Na próxima geração, como os ratos pretos, a maioria deles ainda está vivo, eles vão deixar um monte de filhote. Como os branquinhos, boa parte deles morreu, eles deixam poucos filhotes. Aí o gavião vai passar de novo na próxima geração, vai comer os brancos de novo. Vai chegar uma hora que a porcentagem de ratos escuros, nesse caso, é tão grande que chega uma hora que você não vai ver mais os ratos brancos, tá certo? Então, perceba uma coisa importante. O ambiente não fez os ratos ficarem pretos. Tá? Esse ratinho branco aqui ele não ficou se esfregando na lama até escurecer. É simplesmente que aqueles que não eram adaptados morrem mais fácil. E se eles morrem mais fácil, eles têm muito mais dificuldade de se manter na população, porque eles não conseguem viver o suficiente para deixar filhotes. Tá? Então, essa é a ideia da seleção natural. Essa é a grande diferença. A seleção natural diz que nós vamos ter um monte de seres vivos variados. Esses vários seres vivos variados, alguns são melhores do que os outros. Esses que são melhores do que os outros vão viver mais e deixar mais filhotes. Portanto, na próxima geração, nós vamos ter uma quantidade maior dos melhores. E isso se repete, porque na próxima geração os melhores vão ter mais filhotes de novo. E aí na outra geração nós vamos ter uma porcentagem ainda maior deles. E isso vai se acumulando ao longo de milhares de anos. Até chegar a um ponto que, fazendo uma comparação, todos os ursos polares que eram verdes, por exemplo, acabaram morrendo porque não conseguiam se camuflar, todas as focas vinham eles vindo e elas fugiam. Tá certo? E eles morreram de fome. Todas as serpentes que eram brancas na floresta acabaram provavelmente morrendo. Por quê? Porque todas as águias que estavam voando passavam ali, olhavam uma serpente branca no meio das plantas, catava a serpente e comia. Então, essa é a ideia da seleção natural. Não é que o ambiente vai mudar você. O ambiente vai escolher os melhores da sua espécie, matando os piores. Então, o ambiente vai ser muito cruel com os piores da sua espécie. Logo, só sobra os mais adaptados. Por isso que hoje a gente só encontra os animais adaptados, porque foram eles que viveram, tá certo? Então, para a gente fechar aqui, vamos ver como é que a gente pode aplicar isso na Ilha Galápagos, tá? Então, primeira coisa, o que provavelmente aconteceu lá? Os tentilhões das ilhas do continente apresentavam semelhanças com os da ilha, porque eles têm um ancestral em comum, então provavelmente os animais viviam no continente, voaram para as ilhas, e chegando nas ilhas encontraram alimento, por ali ficaram. As populações de cada ilha estavam sofrendo seleções diferentes, porque as ilhas não têm o mesmo ambiente, não são ilhas idênticas. Então, a característica que era mais vantajosa numa ilha não necessariamente era a mais vantajosa na outra. Então, pensando assim, numa ilha que você tem um monte de sementes para se alimentar,
a seleção natural favorecia os pássaros com bicos grandes e fortes, que comiam sementes. Aí a outra ilha não tinha sementes grandes, mas tinha um monte de inseto para comer. Quem que vivia melhor? Os pássaros que tinham os bicos finos e compridos para poder pegar inseto. E aí vem uma coisa importante. Conforme as gerações foram passando e a gente foi selecionando características diferentes e favorecendo características diferentes, chega uma hora que os animais estão tão diferentes que eles não mais se reconhecem. E aí a gente tem uma espécie nova. Tá? Então, quais são os pontos importantes para lembrar sobre o Darwin? Primeiro, lembra que jamais Darwin falou em DNA, gene, mutação, alelo e por aí vai. Tá? Hoje, a gente sabe que quando Darwin está falando de variedade na população, ele também está falando sobre mutações. Então, dentro de uma população, nós temos várias características genéticas, algumas extremamente novas, que são as mutações, outras não tão novas, que são às vezes características dominantes ou recessivas que aparecem ou desaparecem. Lembra do ano passado? Então, quando a gente está falando de uma população, nós temos uma variedade genética muito grande. Essa variedade genética acaba gerando aparências, que são os fenótipos, variados. Então, quanto mais aparências diferentes a gente tem numa população, mais variada vai ser a eficiência desses organismos em relação ao ambiente em que eles estão. Tá? E como é que. E aí o que acontece? Bom, se eu mato todo mundo, ou pelo menos eu mato boa parte dos que têm características que não são boas para aquele lugar, na hora de procriar, eu vou ter muito mais genes dos indivíduos que são adaptados, tá certo? E isso faz com que a porcentagem de indivíduos da população que tem esses genes bons, esses genes eficientes para aquele lugar, acabe aumentando. Simplesmente porque eles têm muito mais facilidade em cruzar, tá bom? Mas, de novo, o Darwin não sabia de nada disso, a herança de características, tudo isso foi feito depois da morte dele. Inclusive, assim, ele teve muita dificuldade em ser aceito, porque ele não conseguia explicar direito essa transmissão de características dos pais para os filhos, tá certo? Então, se você usasse a transmissão de características que o Lamarck falava, a teoria do Lamarck parecia mais bem sucedida. O Darwin falava que não era bem assim, mas ele não entendia que nós temos mutações, ele não entendia que a gente tem genes dominantes e recessivos, que aparecem na espécie e aparecem no indivíduo e desaparecem no filhote, mas aparecem no neto, tá certo? Então, boa parte da dificuldade do Darwin ser aceito foi justamente isso, essa herança de características genéticas, que ele não sabia que existia, tá? Ou pelo menos não sabia como funcionava, ele tinha uma noção, mas ele não entendia o mecanismo específico, tá? Ele tentou várias explicações e não deram muito certo. Outra coisa, você nunca pode falar que uma característica é sempre boa ou sempre ruim. Depende do ambiente em que você vive. Vou falar de novo. Toda característica, se ela é boa ou ruim, depende de onde você está. Pelagem branca. Ótimo quem vive na neve. Horrível para quem vive na floresta. Tá certo? Então, cuidado para falar assim, mas tal coisa é boa, tal coisa é ruim. Não. Essa característica é boa aonde? Essa característica é ruim aonde? Então, é a mesma ideia dos passarinhos lá da ilha. Eles saíram do continente e voaram para a ilha. Beleza. Dentro das populações de passarinho, provavelmente tinham alguns passarinhos com um bico mais grosso e alguns passarinhos com um bico mais fino. Das populações que caíram na ilha cheia de semente, o passarinho com bico mais grosso viveu melhor e conseguia quebrar as sementes e comer mais. O passarinho com bico fino não conseguia quebrar a semente, então ele foi embora ou morreu. Já na ilha com insetos, o bico grosso era ruim para pegar inseto. Então os pássaros que estavam lá ou morreram ou migraram também. Tá? Então existe essa dependência do ambiente para dizer se uma coisa é boa ou se é ruim, se é vantajoso ou prejudicial. Tá? E mais importante, a grande divergência com o Lamarck. O ambiente não causa as características. O ambiente escolhe as melhores. Como ele escolhe as melhores? Matando os piores. Tá certo? Então, qual é o papel do ambiente? Se a sua característica não é eficiente naquele ambiente, se você não está adaptado, a sua chance de deixar filhotes é menor.
Então, na próxima geração, a gente vai ter menos gente com as suas características. Por mais que você deixe alguns filhotes, só o fato de na próxima geração você deixar menos e as outras variedades deixarem mais, já vai te afogando na população, tá certo? Para a gente fechar aqui, vou fazer 4 exercícios, tá? O primeiro é imenso e muitos dos exercícios sobre evolução vão ser gigantes assim. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui no enunciado, basicamente alguns observadores perceberam que as girafas, elas têm pescoço de 4 metros, 5 metros, mas elas comem folhas de árvores muito mais baixas do que isso. Então, essas girafas geralmente brigam umas com as outras, usando o pescoço como arma, e os machos geralmente fazem isso na disputa por fêmeas. E também as fêmeas dão preferência a acasalar com machos de pescoço grande. Sobre a visão tradicional de como a girafa desenvolve um pescoço comprido, é correto afirmar que, se eu fosse responder esse vestibular, provavelmente eu diria que é a letra... Eu iria de letra D, tá certo? Que essa é a ideia. A gente sabe hoje que não, a gente sabe que não tem a ver com a comida e sim com a seleção sexual, mas isso parece mais com a lógica do Darwin, certo? Então, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial, ou seja, adquire o pescoço comprido porque alguns sobrevivem e outros não. Aquelas com o pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras, seria a vantagem, e deixam, portanto, mais descendentes. E é o Darwin que falava de descendente mesmo. Essa do Lamarck aqui, ela estaria correta se em vez de colocar essa discussão dos descendentes, tivesse colocado essa do aumento do tamanho. Tá? Então, acho que isso é o que está errado nos dois aqui. Beleza? As outras são mais simples, eu prometo para vocês. Então vamos para a próxima questão. Com relação à teoria evolucionista de Darwin, é incorreto afirmar que a cada geração os indivíduos que deixam descendentes são preferencialmente os que apresentam características que estão relacionadas com adaptações às condições de vida do ambiente que vivem. Verdade. A cada geração morre um grande número de indivíduos, sendo que muitos deles não deixarão descendentes. É verdade. Os organismos atuais surgiram em decorrência de transformações sucessivas de formas primitivas e o desaparecimento de uma espécie ocorre em consequência de sua transformação em outra. É bem isso não. Não é bem isso não. Letra D. Os indivíduos mais adaptados sobrevivem e tendem a transmitir as características que estão relacionadas com essa maior adaptação. Beleza. Isso aqui não é exatamente isso, gente. Tá? Então, assim, não é que uma espécie desaparece e vira outra, tá? Não é uma transformação instantânea, assim. Na verdade, você tem uma ramificação das espécies. É muito provável que as espécies do continente continuaram vivendo muito bem obrigadas e sofreram alterações ao longo do tempo, sim, mas as espécies podem sofrer alterações. Não é um problema isso, tá? Então, a gente geralmente tem uma ramificação. Agora, não é que uma espécie E outro termo de primitivo também é horrível. Mas não é que uma espécie desaparece e se transforma em outra, tá? Isso aqui não é bem isso, não. Então eu colocaria a letra C como incorreta. Um fazendeiro usou diversas vezes o mesmo inseticida para combater as pragas da sua lavoura. Após algum tempo, observou que o remédio não tem mais eficácia no combate aos insetos. É correto afirmar que os insetos adaptaram-se ao meio ambiente impregnado de inseticida. Cuidado com esse termo. Os insetos adaptaram-se. Não é bem assim. Tá? Isso aqui é bem lamarquista. Insetos resistentes foram selecionados pelo próprio uso do inseticida. Bem melhor. Vamos ver as outras. Insetos submetidos ao uso de inseticidas dependem dele para desenvolvimento. Não. O inseticida modificou o ambiente e provocou mutação dos insetos. Não. Tá? Letra B. Então o que acontece? Quando você fala que os insetos adaptaram-se, é muito complicado esse termo, porque você está falando dos insetos, você está incorrendo num lamarquismo. Você está falando que o indivíduo se adaptou ao ambiente. Você não pode falar isso. Fica um pouco melhor quando você fala que a espécie se adaptou. Sim, como um todo, a gente poderia dizer que a espécie se adaptou, desde que você tenha consciência
de que essa adaptação não foi uma coisa direcionada, tá certo? Foi uma coisa selecionada. Então não é que a espécie escolheu uma certa característica. Não. É que todo mundo que não era daquele jeito morreu. Tá? E como um resultado geral, a espécie se adapta. Mas não é ativo esse processo, é um processo passivo. Tá? No sentido de que a espécie não toma nenhuma decisão. A espécie sofre impactos do ambiente e isso vai fazendo com que ela mude. Por último, considerando diferentes hipóteses evolucionistas, analise as afirmações abaixo. Número 1. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Seguindo esse raciocínio, por viver na grama, o gafanhoto passa a produzir pigmentos verdes que o ajudam a se confundir com o ambiente, passando essa característica para os descendentes. Isso é Lamarck puro. Afirmação 2. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Então, segundo esse raciocínio, por ser verde, o gafanhoto fica protegido dos predadores. Consequentemente, pode gerar descendentes aos quais transfere suas características. E isso já é a versão do Darwin. Então, a ideia devia haver gafanhoto em vários lugares. Os gafanhotos verdinhos que estavam na terra provavelmente foram morrendo. Sobreviveram os gafanhotos verdinhos que gostavam da grama. Tá? E, portanto, não tem mais trema, consequentemente. E, portanto, eles foram selecionados. Então, letra A. Que é meio óbvio, porque é a única alternativa que tem os caras que a gente está falando nessa aula. Certo? Então tá bom, gente. É por hoje, é isso. Façam os exercícios. O ano está acabando. Força, aguentem. Estamos quase em 2021. Abraço.